Fala aí, Eugênio Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio, e nesse programa de resposta com frequência nós vamos falar sobre alto-falantes full range, o delay no grave e sobre bateria estacionária. Mas antes de começar o programa, eu gostaria de trazer para você a notícia, de que meu filho nasceu agora na última sexta-feira, no dia 2/2/2018. Nós estamos bastante felizes, bastante cansados também, Quem já teve aí uma criança sabe tão quanto a gente não consegue dormir, mas estamos super felizes, super satisfeitos aí com a chegada do Arthur, e logo logo você vai estar vendo ele aqui no canal. A segunda coisa é que nesse vídeo você vai ouvir alguns barulhos. Nós estamos com a reforma aqui em casa e eu não podia deixar de arcar com o meu compromisso contigo de colocar um vídeo toda terça-feira. Então, independente do barulho da reforma, eu vou gravar aqui o vídeo, beleza? Agora vamos lá começar com as nossas perguntas pra gente ganhar esse tempo aí. E a primeira pergunta então veio do nosso amigo Gambitech, tá? Fala, gênio, tô pensando em montar um som para casa e achei alto-falantes full range. Qual a vantagem de usar um full range em vez de um sistema de 2 ou 3 vias? Gambi, legal tua pergunta, cara, porque algumas pessoas já viram aí o som do meu carro, que eu uso um full range de 4 polegadas, tá? 3 polegadas e meio em cima do painel, e andaram me perguntando qual é a vantagem de usar ele ao invés de um sistema multivias. Veja bem, cara, um sistema de som ideal era interessante que ele pudesse ser o único falante do menor tamanho possível, que pudesse emitir de 20 a 20 mil Hz com a intensidade sonora que a gente precise, para que a gente não tivesse problemas de fase, de atraso em cada uma das vias. Então tu teria um sistema coerente. E isso é uma das vantagens do full range. Você tem um único falante que ele tende a responder, é óbvio, não de 20 até 20 mil, Seria praticamente impossível, mas ele tende a responder uma gama muito grande no único falante. Então a gente não tem problema de fase, não vai ter problema nos pontos de crossover, o som tende a ser mais homogêneo. Mas em contrapartida, é claro que ele vai ter uma dificuldade de subir, uma dificuldade de descer. Então eu particularmente uso um full range em cima do painel, cortado a partir de 200 Hz, tá? O meu full range tende a ir até perto de 14 mil Hz. Então eu tenho toda a parte de voz, toda a parte de instrumentação em cima do painel do meu carro. Eu não fico ouvindo a voz enterrada lá no fundo, nos pés. Depois eu tenho os falantes na porta e tenho um subwoofer no porta-mala, Os 6 polegadas na porta e um subwoofer no porta-mala. Isso é legal porque toda a parte que tem mais componentes, synths, voz e tudo mais, tá tudo em cima do painel, com a mesma fase, eu não vou ter grandes problemas ali. Então por isso que particularmente eu gosto do full range. Qual a desvantagem do full range? Ele não aguenta muita energia, a sensibilidade tende a ser baixa, não necessariamente, tá? Tem full ranges com sensibilidade bem alta, mas ele tende a ter sensibilidade um pouquinho mais baixa e ele não vai aguentar muita potência. Então, para quem quer aplicar muita potência, é inevitável o uso de multivias. Para quem está buscando essa homogeneidade, que é um som com menos problemas de fase, mas não está preocupado com o nível de pressão sonora, o falante full range é interessantíssimo, beleza? Agora vamos lá então para a nossa segunda pergunta aqui, que é do amigo Leonardo Pontes. Em algum momento você já disse que o Smart não capta muito bem a fase dos graves por terem ondas muito compridas. Uma solução para isso não seria mudar o corte na frequência deles? Por exemplo, o comum seria de 55 a 200, mas apenas fazer a aferição do delay, mudar para 250, 500 e após isso voltar ele para o corte ideal? Leonardo, muita gente me pergunta isso, tá? Porque tentam medir a fase lá usando o Smart. O Smart usa o Find, lá um botãozinho, que ele mede o tempo da via até o sistema. E aí ele consegue determinar esse tempo para que você ajuste o seu delay. O que acontece é que a grande maioria dos softwares de medição tem uma certa dificuldade de medir o grave, porque como o comprimento de onda é muito grande, ele altera a forma de pulso, que é como o Smart ou outros softwares faz essa medição. Ele é muito grande, esse pulso, e ele acaba não identificando exatamente o ponto e começa a dar números muito loucos ali. Por isso que a gente acaba usando a própria resposta de fase para fazer a definição do grave, certo? Quando você abre o sistema, realmente a parte alta frequência vai ser mais fácil de captar o tempo, mas aí você estaria acertando o tempo. O que acontece é que quando você voltar o corte dele, vai ser alterado o filtro, que por consequência altera a fase. Então veja bem, com o crossover em aberto você consegue medir o tempo daquele falante, mas não consegue acertar a fase, porque depois que você aplicar o filtro, vai mudar a fase do sistema. Então é importante que você faça essa medição sempre com o crossover aplicado. E eu sempre sugiro, o delay é a última coisa que você tende a fazer no alinhamento do sistema de som. O limite acaba vindo depois, mas o delay é sempre a última coisa, porque os processadores tendem a ter latência. Toda vez que você usa ali equalizadores, crossovers, outras funções do processador, ele tende a agregar latência. E isso vai mexer no delay. Então, delay é a última coisa que você tende a fazer, por isso que o crossover também tem que estar aplicado. Vamos lá para a próxima pergunta, então, do
Adriel Eduardo. E aí, Renan, estou com uma dúvida em relação à bateria estacionária. Ela pode ser ligada junto à bateria do cofre para ser carregado pelo alternador ou ela não vai durar muito? Adriel, seguinte, cara, é muito comum que as pessoas acabem misturando as baterias de chumbo ácido com as baterias estacionárias, tá? E o que acontece? A bateria de chumbo ácido, né, que aqui comumente a gente vê aí no mercado do som automotivo, ela foi feita para que você tenha um descargo rápido de corrente, né? Ela tende a se estabilizar aí com algo em torno de 12,6 volts. Elas são feitas com placas de chumbo, bastante placas de chumbo, porém finas, porque ela precisa de uma demanda rápida de consumo de corrente para que você possa startar o motor do seu carro. E as baterias de chumbo ácido aí você pode descarregar ela até algo em torno de 10 a 20%. As baterias estacionárias, elas são feitas com placas um pouco mais grossas, geralmente selada também, o que é uma vantagem contra a de chumbo ácido, né, por causa dos problemas de emissão de gases, e ela tende a ter um descargo um pouco mais lento de corrente. E também ela permite até 80%, por incrível que pareça, algumas baterias permitem até 80% de descarregamento, que elas voltam a carregar normalmente. E é muito interessante porque, apesar da gente acreditar que no som a gente precisa desse demando rápido de consumo de corrente, você tem a potência média do seu sistema e que é um consumo constante de corrente. Então por isso que as baterias estacionárias são muito mais interessantes para som do que a bateria de chumbo ácido. Porém, as baterias estacionárias tendem a custar de 2 a 3 vezes mais caro do que chumbo ácido, mas tem a vida mais longa, certo? Agora vamos lá, a sua pergunta é muito interessante porque vem um outro parâmetro da bateria estacionária que ela tende a estabilizar com 13,2, 13,3 volts, ou seja, um pouquinho a mais do que a bateria de chumbo ácido. E o que acontece se vocês ligam as duas no mesmo sistema, como a bateria estacionária está com a tensão um pouco mais alta, a de chumbo ácido vai acreditar que aquilo ali é um carregador e vai estar sempre consumindo corrente dela. Então a de chumbo ácido vai ficar tentando sempre descarregar a bateria estacionária. Então eu te sugiro que você sempre use o mesmo tipo, né, de bateria no seu sistema. Ou usa tudo chumbo ácido ou usa tudo estacionária, beleza? Tente não misturar para que você não tenha esse problema de um acabar descarregando a outra. Beleza? Quem já acompanha nosso canal sabe que o programa do Resposta com Frequência é isso aí, rapidinho mesmo, para eu tentar responder o máximo de perguntas possíveis e tirar a dúvida que você tem aí. Então faz o seguinte, ó, me ajuda agora, você vai deixar aqui embaixo a sua pergunta, qual dúvida que você tem, para que eu possa responder na próxima terça-feira à noite, né? Porque toda terça-feira à noite tem um programa aqui de Resposta com Frequência para que eu possa tirar as suas dúvidas. E se você está gostando, não deixa de curtir, compartilhar, marca o sino para você estar recebendo aí as notificações toda vez que a gente colocar um vídeo novo, chama o teu amigo, espalha esse vídeo para que a gente possa fazer com que a informação chegue para mais pessoas, porque assim eu acredito que a gente vai elevar o nível técnico do nosso mercado. Beleza? Um grande abraço e até a próxima semana.